Vamos à aula de número 10. Nós vamos falar sobre a importância da visitação. Tiago, capítulo 1, e o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção. Vamos à nossa lição aplicada. O que nós temos que entender aqui hoje: o ministério da visitação tem dois objetivos muito importantes. Primeiro, de fortalecer a fé daqueles que já estão em Cristo Jesus e que por um momento possam estar desanimados. A visita vai fortalecer essa pessoa. E também temos o segundo objetivo da visitação, que é consolar os necessitados, levar a palavra de consolo, conforme nós já falamos anteriormente. E como isso acontece, como isso é feito? Isso é feito com palavras de autoajuda, é isso? A gente vai visitar alguém e leva lá uma palavra de autoajuda: você é capaz, você é isso, você é aquilo outro. Não. A mensagem que a gente leva, tanto no aconselhamento quanto na visita, é a palavra de Deus, é aquilo que a mensagem de Deus tem para a pessoa, aquilo que a mensagem de Deus vai trazer de força, de consolo para o necessitado. Temos 3 objetivos dentro da nossa lição. Primeiro, vamos definir o que é visitação, vamos descrever a importância da visitação e explicar a missão deste ministério. Lembrando que por ministério a gente entende como serviço. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 12. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante na sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são muitos poucos, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versículo número 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo das suas cidades, saindo das suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Presta atenção, Jesus está enviando seus discípulos, e uma das tarefas que Jesus está dando para os seus discípulos é que eles visitassem as casas, que eles entrassem nas casas. Logo entendemos que visita é algo que faz parte do trabalho da evangelização. E agora nós temos uma pergunta: a quem recai a responsabilidade da visitação? É muito comum que toda essa responsabilidade seja colocada sobre o pastor da igreja, mas a grande verdade é que, conforme observamos nos textos sagrados e no costume de toda a igreja primitiva, de toda a história da igreja, nós observamos que este trabalho ele acontece mutuamente entre os irmãos. É claro que não podemos tirar essa responsabilidade também do pastor da igreja, mas obviamente que existe uma eficácia muito grande dentro do corpo de Cristo, quando todos os membros deste corpo entendem a mútua responsabilidade que uns têm para com os outros. E o que nós entendemos então, que conforme também o nosso material que nós temos, que esta responsabilidade primariamente está sobre os grupos específicos de pessoas preparadas, designadas para este trabalho.
É um trabalho muito sério, é um trabalho muito importante e que requer também uma atenção especial. Por isso também, não são todas as pessoas que podem fazer. É necessário que haja uma preparação. Nós vamos entender o porquê que é necessário essa preparação. Quando falamos de visitar os necessitados, conforme o texto que nós lemos, conforme Tiago nos fala, nós estamos falando da expressão da religião imaculada. Quando falamos a expressão imaculada, falamos daquilo que não tem mácula, daquilo que não tem mancha, ou seja, é uma religião pura que agrada a Deus. Por quê? Porque está falando sobre o cuidado, está falando sobre o amor. Lembrando que já falamos aqui em outras oportunidades, que a expressão principal do Evangelho é o amor. Jesus resumiu 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. E é claro que quando esse trabalho existe, é sim a expressão do verdadeiro amor. Por isso que Tiago vai dizer que esta é a religião imaculada. A religião cristã deve manifestar o mesmo amor que Deus demonstrou. Uma vez que Deus nos amou e enviou seu Filho, podemos dizer que Cristo visitou a terra. Cristo, sendo um ser celestial, ele visita a terra, ele convive na terra, ele vive na terra, ele está conosco para trazer a paz, numa expressão do amor de Deus, que também deve ser refletido pela igreja. Tópico de número 1, a importância do ministério da visitação. Preste atenção, conforme o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 4 e 6 eu vou ler com vocês. Paulo está falando de dons, ministérios e operações. Diz assim o texto de 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 6. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, há várias ações de Deus na igreja. Há os dons que são manifestos pelo Espírito, há os ministérios que são os serviços que pertencem ao mesmo Senhor, e as operações que são realizadas por Deus. Mas enfim, tudo que acontece neste corpo da igreja tem a mesma finalidade: é honrar a Deus e servir ao Senhor. Quando falamos de ministério de visita, falamos do serviço da visita, que também com toda certeza está incluso nesta visão do apóstolo Paulo. Então visitar também é um trabalho, é um ministério dentro da igreja do Senhor. Preste atenção, temos 3 pontos muito importantes para serem observados a respeito das visitas. Primeiro, visitar é uma missão restauradora. Assim como o aconselhamento com a exortação tem a finalidade de fortalecer e de fortificar alguém, assim também acontece na visita. Porque o texto de Romanos 12, 8, quando nos fala de exortação, nos fala justamente sobre a ideia de estar ao lado, de uma exortação, de um aconselhamento mais presente, mais próximo. E nós entendemos que a visita, o trabalho da visitação, ela consegue cumprir este propósito. Em segundo lugar, visitar é uma missão da consolidação da fé, quando nós falamos do acompanhamento aos novos cristãos, daqueles que estão iniciando a sua carreira na fé. É um trabalho contínuo da liderança da igreja, juntamente também com os outros membros do corpo de Cristo, no propósito de cumprir aquilo que Cristo nos fala em Mateus 28, versículos 19 e 20, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ponto número 3 desse tópico 1, nós entendemos que visitar também é uma missão de consolo. Presta atenção, não quer dizer que a nossa presença vai resolver um problema, porque existem problemas que são muito difíceis e que às vezes são irreparáveis. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a nossa presença, a palavra de Deus que a gente leva, a presença do Espírito que vai conosco, ela tem um poder muito grande, como um bálsamo, que refrigera a alma daquele que está cansado e daquele que está aflito. Conforme nós lemos o nosso manual bíblico, traz um propósito de suavizar o sofrimento de alguém, através da presença do Espírito Santo, que é o Paracletos, é o Consolador de Deus.
Aquele que é o Consolador por excelência, Ele está conosco. E quando nós cumprimos este propósito, este trabalho, este ministério, este serviço, nós levamos também o consolo para uma pessoa que está aflita, que está angustiada, que perdeu alguma coisa, perdeu um ente querido. A nossa presença com essa pessoa vai trazer paz, vai trazer alívio, vai suavizar aquele coração que está em tamanha tristeza, em tamanho sofrimento. Há uma importância muito grande de consolo quando nós operamos, quando nós trabalhamos dentro do ministério da visitação. Tem um texto de Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 25, quando Paulo fala: para que não haja divisão no corpo, mas que tenham cuidado um do outro, tenham os membros cuidado uns dos outros. A maior eficácia do corpo da igreja, do corpo de Cristo, está quando um membro cuida do outro membro. É isso que Paulo está dizendo: para que não haja a divisão do corpo, mas que todos tenham cuidado um do outro. Nós já falamos sobre isso. É o sentimento da responsabilidade mútua. É olhar para o meu irmão e entender que eu tenho responsabilidade com ele. É ele olhar para mim e entender também que ele tem uma responsabilidade comigo. É sair da síndrome de Caim, que tem tomado muitas igrejas. Quando Deus pergunta para Caim: onde está o seu irmão? Ele diz: porventura sou eu o guardador do meu irmão? A gente não fala isso, mas muitas vezes a gente pensa: qual a obrigação que eu tenho? Qual o compromisso que eu tenho? Quando a gente deixa de atender, de ajudar alguém que precisa, quando a gente conhece o sofrimento de alguém, quando a gente conhece a necessidade de alguém, a gente não procura, pelo menos, às vezes a gente não consegue, mas se a gente pelo menos não tentar fazer alguma coisa para ajudar um dos nossos irmãos, nós estamos indiretamente dando a mesma resposta de Caim para Deus: Senhor, porventura sou eu o guardador do meu irmão? E Deus vai responder para mim e para você: eu e você somos guardadores do nosso irmão. É isso que Paulo está dizendo: para que um membro do corpo tenha cuidado do outro membro. O tópico de número 2 vai nos mostrar alguns exemplos sobre visitações realizadas no Novo Testamento. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo, a casa de Pedro, onde aconteceu a cura da sogra de Pedro. Temos o exemplo ainda de Jesus em Mateus 9:10. Jesus visita a casa de Mateus, onde ali também haviam outros cobradores de impostos. Também em Mateus 9:23, Jesus visita a casa de Jairo. Temos também em Mateus 26:6, Jesus visitando Simão o leproso, onde também temos a presença de Maria ungindo os pés de Jesus. Temos também em Lucas 7:36, Jesus visitando Simão o fariseu, onde nós encontramos a mulher chamada de pecadora, que unge os pés de Jesus. Em João 11, versículo 19 e 20, encontramos Jesus visitando Marta e Maria, onde ele vai ressuscitar Lázaro. Em Atos 9:17, nós encontramos Ananias visitando Saulo de Tarso, quando Saulo havia acabado de se converter. Em Atos 10:23, temos Pedro visitando Cornélio, na intenção de cumprir a missão que Deus havia dado, para evangelizar aquele centurião e toda a sua família. E em várias vezes também nas epístolas paulinas, nós encontramos Paulo visitando seus irmãos por todas as cidades onde ele já havia passado, para verificar e para saber como seus irmãos se encontravam. Por que esses exemplos bíblicos? Para nós entender que visitação é um mandamento bíblico. Tópico de número 3. Vamos ver Jesus visitando agora os lares. Nós vemos que Jesus visitou várias casas, conforme os exemplos que já foram dados. Jesus vai a uma festa de casamento e opera a multiplicação. Já falamos que Jesus foi na casa de Pedro, Jesus foi na casa de Mateus, Jesus foi na casa de Jairo, Jesus foi na casa de um fariseu. Enfim, temos o exemplo do próprio Jesus Cristo agindo nos lares. O que isso é importante para nós? Observar Jesus visitando lares. Jesus não era um pregador somente de grandes multidões. Jesus não era aquele pregador somente das grandes massas humanas, aqueles pregadores astros assim, sabe? Que para você chegar perto dele assim é muito difícil. Jesus não era esse tipo de pregador, não era não. Ele pregava para as multidões quando tinha que pregar para milhares de pessoas, mas também quando era para ir na casa de alguém ele ia. Também quando era para pregar para um só ele pregava. Mulher samaritana, Nicodemos.
Jesus visitava, ia na casa das pessoas. O que precisava fazer para cumprir o seu propósito, ele fazia. E eu entendo perfeitamente que também essa deve ser a nossa opinião, essa deve ser a nossa maneira de proceder. Assim como Jesus pregava para multidões, mas pregava também nas casas, levava a mensagem para os lares, também nós hoje temos esta mesma responsabilidade. Número 2, ele enviou seus discípulos para ir às residências de Israel. E tinha um propósito. Lucas 10, versículos 5 e 6, nos fala então Jesus dizendo: a casa onde vocês entrarem, digam, paz há nesta casa, paz seja nesta casa. O nosso compromisso quando nós visitamos é levar a paz de Jesus. Primeiro, porque a maioria das pessoas já não tem paz. A gente vai levar a paz. Se não houver condições daquela pessoa receber a paz vai voltar, é isso que Jesus disse. Mas se houver um coração propício para receber a paz de Jesus, ainda que ele não tivesse, mas vai passar a ter pela nossa presença naquela casa. Foi esse o mandamento de Jesus. E é interessante que no texto que nós lemos, em Lucas 10, nos versículos 7 e 9, Jesus vai dizer qual é o nosso comportamento quando a gente visita uma casa. E são 2 pontos até polêmicos, um deles pelo menos é: primeiro, Jesus fala, para ficar satisfeito com aquilo que for colocado à mesa. Presta atenção, é claro que ninguém vai visitar ou pelo menos não pode ser, né? Aquela visita que acontece meio-dia, irmão, senti de te visitar, e aquele cheiro de carne frita, e o feijão terminando de cozinhar, senti de te visitar, mas de repente ele olha a hora, meio-dia. Essa não pode ser a intenção de fazer visitas. Mas presta atenção, Jesus disse: se você vai numa casa e te oferece alguma coisa, você vai se alimentar, e ele diz: ficar satisfeito com o que for colocado à mesa, porque o teu propósito lá, já falei, não é de ir se alimentar, mas é de ir levar a mensagem de Deus. Ele fala o negócio seguinte: você vai até se alimentar, mas no versículo 9 ele diz: curai os enfermos que ali houver. Então o propósito da visita, do trabalho da evangelização, é levar a mensagem de Deus e levar o sinal da ação de Deus para aqueles que ali precisarem, seja a libertação, seja alguém que seja enfermo e precise da cura de Deus. E no ponto número 3, nós vemos que Jesus ele visitava algumas pessoas específicas. É isso que o nosso manual vai dizer. E sempre que ele visitava, ele tinha 2 propósitos. O primeiro, de agir espiritualmente na vida das pessoas, e também de atender às suas necessidades sociais. Em João 3, nós vemos Jesus sendo visitado por Nicodemos. Observamos que é uma questão espiritual que Jesus explica para Nicodemos. Vemos Jesus visitando Lázaro, Marta e Maria, e vemos também Jesus visitando Zaqueu em Lucas 19, 5 e 6. A visita de Jesus para Zaqueu tinha um propósito, o propósito da salvação de Zaqueu. Tópico de número 4, os apóstolos e o trabalho de visitação após o Pentecostes. Temos aqui 3 apóstolos, Pedro, João e Paulo. Como eles trabalharam na obra da visitação. Pedro, nós sabemos que era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e que muitas vezes esteve com Jesus também, visitando muitos lares. E nós observamos que ele manteve também aquilo que ele aprendeu com Jesus. Vale a gente lembrar que no período inicial da igreja, não haviam templos como nós temos hoje. Então se fazia necessário que aquela igreja em formação se reunisse nos lares. Não havia templos como nós temos hoje, reuniões como nós temos hoje. Então eles congregavam, eles cultuavam em casa. Então era muito comum o trabalho das visitas nos lares. E temos 3 visitas aqui que são apresentadas, que foram realizadas por Pedro. Pedro vai à casa de Enéas, em Atos capítulo 9, versículo 32 e 33. Enéas estava paralítico há 8 anos, mas foi curado em nome de Jesus. Dorcas, em Atos 9, versículo 36 ao 42. Era uma mulher muito caridosa, mas que veio a falecer, e através da oração ela ressuscitou. Vemos também Pedro visitando Cornélio, um centurião romano, o qual Pedro foi até lá para levar a mensagem do evangelho para ele e para toda a sua família. Observe que para toda visita que Pedro fazia, sempre tinha um propósito, ou era curar, ressuscitar, levar a mensagem. Pedro, quando visitava, ele cumpria o propósito principal da sua visitação. Temos também João como um exemplo de alguém que manteve o ensino de Jesus quanto à visitação. Não temos um exemplo claro de João visitando, mas temos as citações
que ele coloca nas suas epístolas. Tanto na segunda epístola de João, versículo 12, quanto na terceira epístola, versículo 14, ele fala: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas não farei por carta, farei quando for a vós boca a boca. Dá-nos a entender que João valorizava esse contato pessoal. Paulo também nos é um grande exemplo de visitação, lembrando que ele citava nas suas cartas as suas visitas, conforme ele vai dizer em Filemão, versículo 1 e versículo 2, e notamos também em Atos capítulo 20, versículo 20 e 21, que ele pregava em todas as residências onde lhe abrisse as portas para pregar e ensinar a doutrina de Cristo. Eu vou ler o texto com vocês de Atos 20, versículo 20 e 21. Diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 2 vezes Paulo fala que ele prega e ensina. No versículo 20 ele fala anunciar e ensinar, e no versículo 21, no finalzinho, ele fala conversão e fala de fé. Quando falamos de pregar, nós falamos da expansão da mensagem do Evangelho. É a pregação da cruz, é a pregação do arrependimento, é a pregação da mudança de vida, que a gente leva ao pecador para ele receber Jesus e ser salvo. Paulo diz: eu quando visitava, eu levava a mensagem da salvação, mas também eu levava a mensagem do ensino, da consolidação da fé. E outro ponto importante que nós notamos no versículo 21 é Paulo dizendo: testificando tanto aos judeus como a gregos. Paulo não escolhia lugar para visitar, Paulo não escolhia casa para pregar. Onde fosse necessário e abrisse-lhe a porta, ele estava levando a mensagem de Jesus. E tem mais ainda no versículo 20 ele diz: ensinar publicamente e também pelas casas. Paulo segue o exemplo de Jesus. Lembra que eu falei que Jesus pregava tanto para as multidões como também pregava nos lares? Paulo está dizendo: eu ensinei publicamente, ou seja, falei para as grandes multidões, mas eu também visitei os lares levando a mensagem de Jesus Cristo. E para a gente finalizar, tópico número 5, presta atenção, 3 pontos essenciais: ministério da visitação. Primeiro, para a gente ter eficiência e resultado no nosso trabalho de visita, precisamos fazer isso de forma organizada e sistemática. Aquilo que eu sempre digo: é importante a gente fazer, é importante, mas sempre a gente deve visar a qualidade e a proporção dos resultados. Por isso a nossa igreja, vou dar exemplo logo da nossa igreja, nós temos um trabalho, uma equipe de visitas. Nós temos o projeto PEMO, que é um projeto muito de Deus, que Deus está levantando não somente aqui, mas em todo o Ceará. É um projeto que está alcançando aí, está fazendo muita coisa para a glória de Deus. E o PEMO também trabalha dentro da evangelização a parte das visitas. É um trabalho organizado, são pessoas que estão preparadas para isso, são pessoas que são designadas para isso e que têm todo o aparato necessário para fazer esse trabalho. Estamos falando de um trabalho que tem que ser organizado, preparado para isso, tá certo? Em segundo lugar, nós falamos da responsabilidade da liderança em motivar esse ministério através de atividades de visitação. A nossa igreja tem esse incentivo através do projeto PEMO, que é especialista, que é focado tanto na evangelização nas ruas, como também abrange esse trabalho de visitação. Pessoas que são preparadas, que são motivadas, mobilizadas para fazer esse trabalho. Então, a conclusão da nossa lição bíblica: o ministério da visitação requer a atenção especial. É muito importante, não pode faltar na igreja, porque foi uma ordem de Jesus, foi um exemplo de Jesus. Tudo que Jesus fez, a gente copia, a gente faz também. Porém, sendo algo muito importante, é necessário ser feito por pessoas preparadas, tanto espiritualmente. A pessoa tem que ser alguém que ora, que busca Deus, porque você vai entrar em lares, você não sabe o que você pode encontrar ali. Questões espirituais, pessoas perturbadas. Então tem que ter um preparo espiritual, tem que estar em oração, tem que estar em jejum, tem que estar em consagração, porque é uma batalha espiritual. E também o preparo bíblico, é você estar pronto para falar da palavra de Deus. Como eu disse, a gente não vai visitar os outros para ficar contando história, né? Presta atenção. Quando a gente visita, a gente vai levar a mensagem de Jesus. Então tem que ter um preparo bíblico para isso. E por que não dizer também um preparo ético? Porque houve-se um tempo, agora
está tendo mais um cuidado. Mas houve-se um tempo que acontecia tantas coisas nas visitas. Por exemplo, os irmãos iam visitar alguém que ainda não era crente. Aí começava a se implicar com as imagens de escultura. Aí começava a falar da roupa da pessoa. Tá vendo essa roupa que você está aí? Você vai para o inferno. Do jeito que sair agora, você vai para o inferno. Tá vendo essa imagem aí? É o diabo que está na tua casa. Você acha que é assim que a gente vai falar de Jesus para alguém? Não vai. Se importar com as coisas que a pessoa tem na casa dela lá, os equipamentos que ele tem de comunicação lá, não. Isso não vai ajudar em nada, vai afastar a pessoa. Então tem que ter um preparo espiritual, bíblico e ético também para aquilo que pode ser feito. E nesse ponto eu posso dizer que as nossas equipes aqui da igreja estão preparadas para isso, são orientadas sobre isso. Então presta atenção, o nosso objetivo é despertar os crentes sobre a urgência e a importância da visitação cristã. Tudo aquilo que é importante é para ser feito já. Há uma urgência de toda a igreja, eu digo, de toda a igreja, não só da equipe da evangelização, mas de todos nós entendemos que somos membros deste corpo, e como membros deste corpo, temos a responsabilidade de uns para com os outros. Estamos falando da missão da igreja. Visitação é uma missão muito importante da igreja. Cuidar e se preocupar com aqueles que precisam, seja para um conforto, seja para consolidar a fé de alguém, ou seja para fortalecer aquele que está fraco, mas que nós possamos aproveitar a oportunidade de ser bênção de Deus na vida de uma pessoa.